Começar mais uma MDC. Todos estão bem? Está meio frio, meio calor, meio... Vou fazer uma oração para a gente começar. Peço perdão pela minha voz. Estou semi-resfriado. Deus nos ajude. Ó Eterno, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua paciência, pela sua misericórdia, por nos dar graça, por começar mais uma semana, Senhor. Queremos agradecer sua proteção na semana que passou, seus livramentos, Pai, suas bênçãos, seus recursos, Pai. Agradecemos por estarmos vivos, agradecemos por nossa família, por nossa igreja, por ter conhecido a Ti, por ter nos mostrado o seu Evangelho. Somos gratos, Senhor Jesus, por tudo que tem feito. Peço que o Senhor Jesus que traga, Senhor, luz às palavras hoje, Pai. Que possamos aprender, que possamos aplicar, que possamos ser pessoas melhores, crentes melhores, menos descomplicados, pessoas que vivem para Ti, Pai. É o que peço, é o desejo do meu coração. Amém. Bom, vamos continuar a exposição de Romanos. Hoje vamos ler o Romanos 6. A carta de Paulo aos Romanos. A carta de Romanos, uma das minhas preferidas. Mas que Paulo vai relatar coisas muito preciosas que às vezes na primeira leitura a gente não entende, mas cavucando ali a gente consegue dar uma clareada. Bom, o capítulo 6 de Romanos, o centralizado dele é tipo uma ideia de libertação do poder do pecado. Paulo fala no capítulo 1, né, que a gente já leu, da perdição dos gentios. O foco do capítulo 1 foi a perdição dos gentios. O capítulo 2, a perdição dos judeus. Metade do capítulo 3, ele inclui que a perdição de todos, aquela passagem, que todos pecaram, e acrescenta a justificação pela fé. Coloca que só por Jesus Cristo podemos ser salvos, precisamos todos da glória de Deus. Ele apresenta a doutrina da justificação pela fé, que nós já vimos. Que precisamos de justiça, precisamos de fé, através de Jesus, capítulo 3. E a outra metade do capítulo 3, do capítulo 4, ele demonstra isso citando Abraão. Vamos um exemplo de Abraão, capítulo 4. O pai dos judeus. Depois ele cita também um exemplo de Davi no final. No capítulo 5, onde o Abner mostrou no domingo passado, ele faz uma comparação também da justificação pela fé, faz uma comparação com Adão, né? Ele faz aquele paralelo com Adão, diz que Adão foi o primeiro homem, Jesus foi o segundo Adão. O primeiro Adão errou tudo, o segundo Adão veio e fez a coisa certa. Então, ele usa Cristo como o segundo Adão, capítulo 5. E o 6, ele vem dizendo a maneira que nós temos de se portar a partir de entender a justificação pela fé. Então, ele termina o capítulo 5, fazendo essa comparação com Adão. Ele diz assim, 5:21, para que assim como o pecado reinou a morte, também graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele termina relatando que porque eu tenho que pecar mais para ter mais graça, né? Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo é um cara muito inteligente, ele faz essas perguntas durante o capítulo 6, durante o livro de Romanos, e ele começa o capítulo 6 já fazendo uma pergunta. O que diremos então? Romanos 6:1 diz assim, o que diremos então? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? É como se ele visse um judeu lá levantando a mão. O historiador Flávio Joséfos tem essa interpretação, ele diz que Paulo começa o capítulo 6 perguntando, porque ele vê um judeu perguntando assim, ô Paulo, essa sua doutrina, de onde abundou o pecado, superabundou a graça, é meio que perigosa. Porque
Então, para me ter mais graça, eu preciso pecar mais? Você não está incentivando as pessoas a pecar? Tenho que pecar mais para ter mais graça. Por isso que Paulo, já pensando, imaginando que alguém faria tal pergunta, ou pensasse tal coisa, ele já começa o livro de Romanos 6 com uma pergunta. O que diremos, então? Permanecemos no pecado para que graça abunde? Aí no capítulo 2 ele dá a resposta. No versículo 2 ele dá a resposta. De forma alguma. Esse de forma alguma é uma negativa enfática. É uma dupla negativa. É o termo mais rígido que é a tradução do grego para o português que poderia usar. De forma alguma. Mas de maneira nenhuma. É impossível. Esse é o termo mais forte de uma possível tradução. Paulo entende como, de forma alguma, como algo absurdo de pensar isso. Se uma pessoa foi justificada, ela não pode ficar pecando. É uma contradição de uma coisa com a outra. Ele continua. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Então, Paulo deixa claro. Ó, pessoal, essa ideia de quanto mais pecar, mais graça, é a ideia de você mudar o seu pensamento e viver a partir da justificação pela fé. Não viver pecando para ter mais graça. De forma alguma. Isso é muito claro. A vida de uma pessoa que entendeu que Jesus morreu por você não é uma vida de uma pessoa que peca desesperadamente toda hora, todo momento. Peca sem sentido, sem consequências, sem nada. É uma vida de uma pessoa regrada agora, que sabe que precisa se controlar de algumas coisas que fazia antes. Então, ele diz assim, como nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele. Capítulo 3. Não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados também na sua morte? A ideia aqui, às vezes pode acontecer, nesse capítulo 2 e 3, nesse versículo 2 e 3, uma doutrina defendida por John Wesley, que a pessoa, ao entender a justificação pela fé, ela tem uma ideia tão forte de que o pecado é tão ofensivo a Deus, que ela tenta pecar o mínimo possível para ser a ideia da doutrina chama amor perfeito, de entender o pecado é algo tão ofensivo que ela vai tentar o mínimo, não amar nada no mundo, só amar a Deus. É uma doutrina que John Wesley defendia. Diz assim, a ideia dele que é uma experiência tão profunda com Deus que ele não tinha espaço para amar outras coisas. Ele defende que o cristão pode chegar num estágio que o amor de Deus é tão grande que ele não tem desejo nenhum pelo pecado. Essa é uma ideia da tradição wesleyana e alguns pontos do metodismo também. Algumas igrejas pentecostais e neopentecostais também defendem isso, não são todas. A reforma protestante tem um ponto contrário a essa doutrina, porque ela tem a ideia da depravação total, que o homem é impossível o homem viver, acordar, passar 24 horas sem realizar um pecado. Então o homem é em si mal, o homem é em si, ele tende a inclinar-se para as coisas erradas. Então a doutrina protestante é meio contra essa teoria de John Wesley, porque para ele o homem já vem inclinado ao pecado. Então essa ideia de amor perfeito é muito difícil alcançar, mas é uma doutrina que tem aí. E John Wesley defendia muito bem, e tem algumas igrejas que ainda seguem essa ideia. No verso 3, Paulo vai deixar claro que todos fomos batizados em Jesus Cristo, também fomos batizados na sua morte. O que Paulo quer dizer? Quer dizer que mesmo após você ser batizado, a natureza pecaminosa ainda fica em nós, mesmo após o batismo. Ela não vai se libertar. Você se batizou, agora eu sou uma nova pessoa, então a natureza pecaminosa que veio de Adão saiu de mim. Não é isso que quer dizer. Ele diz que vai ter uma diferença em você entre o pecado e a tentação, que você vai identificar.
Porque após o batismo, você foi ressuscitado como Cristo foi. A ideia é o seguinte: após o batismo e você entendendo a justificação pela fé, Paulo quer dizer o seguinte: você ainda vai ter a tentação, aquela vontade de pecar vai chegar dentro de você, vai tomar sua mente, mas você vai ter a opção de dizer não, porque você tem um novo homem nascido ali dentro de você. Tem o que os pastores às vezes falam, você tem um bebê ainda dentro de você, você acabou de gerar ali, um novo homem. Então você tem a opção de dizer não. Você tem a opção, a tentação ainda vai chegar, a vontade de fazer a coisa errada vai chegar, e como vai? Mas você ainda tem a opção de dizer não, porque tem alguém dentro de você gritando, não, um novo homem está lá. Então, a morte ao pecado, quando Paulo diz que você foi batizado e morto com Cristo, é como se ele quisesse dizer aqui, você tem que ter uma união com Cristo. A partir de você for batizado e morreu com Cristo, o seu novo homem tem que ser os passos de Cristo. A ideia do que Cristo pensava, a ideia do que Cristo fazia, a ideia das ações de Cristo. E isso também aconteceu com Paulo, a partir da experiência dele que teve. A partir dessa experiência, ele foi uma nova pessoa. A ideia de não tem como você ter uma experiência com Cristo, viver Cristo de verdade e continuar pecando desesperadamente, sem razão, sem motivo, sem freio. Após o batismo, após o entendimento da doutrina da santificação, o pecado para o cristão é um acidente. Acontece. Você sabe e fica profundamente arrependido, profundamente mal, e desesperadamente você quer correr aos pés da cruz e pedir perdão. Então, essa é um indicativo, uma evidência de que você foi morto com Cristo. Que aquelas coisas antigas que você fazia, Paulo falou assim, a partir de agora não é desesperado, não é a torta direito, não é toda hora. Não vai fazer sempre, sem se preocupar, sem sua mente pesar. E é uma ideia de novidade de vida que Paulo fala. É uma nova vida, uma nova ideia, uma nova pessoa. Eu já falei antes, é um procedimento tão radical, mas tão radical, tão radical, tão radical, que aos olhos de Deus você nasceu de novo. Aos olhos de Deus é uma nova pessoa. Deus olha lá do céu e fala assim, essa aí é outra pessoa, não é aquele cara não. Esse aí é outro Lucas, é uma nova pessoa. Aquele outro Lucas fazia tudo diferente que isso aí faz. Por isso que Deus fala que é uma nova pessoa, é um novo nascimento. Então, Paulo orienta que essa união em Cristo são decisões diárias que devemos tomar, a partir do entendimento que também nós somos mortos, fomos batizados em Cristo e fomos batizados na sua morte. A ideia do versículo 3 é isso. O 4 ele diz assim, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, porque assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim também nós andemos em novidade de vida. Eu acabei de dizer, não tem como você ser morto no batismo, ser morto para o velho homem e voltar a andar as práticas antigas. Paulo usa esse termo novidade de vida, é como se você pegasse algo novo e aquele algo novo você se vestisse, aquela roupa velha você joga fora, é como um banho tomado, é como uma pessoa que se porta diferente, se veste diferente, pensa diferente, as atitudes diferentes, o modo dela ver, a cosmovisão dela ver, quando ela vê uma injustiça, quando ela vê uma justiça, quando ela vê alguém precisando de algo, se ela intervir ou não, quando ela vê alguém que precisa de uma ajuda, ela intervir ou não, essas atitudes de novidade de vida. Tendo a ideia de que novidade de vida não é termo só usado para uma mudança interna. Paulo está dizendo que essa novidade de vida é um termo que você externa à sociedade, a pessoas em volta de você, a pessoas da sua família, a pessoas que convivem com você. Então, você mudou internamente e isso vai externar. Automaticamente, na sociedade, nas pessoas que vivem com você, vai ter uma tomada de decisão de falar, aquela pessoa anda diferente.
Nós temos experiência de pessoas que nós conhecemos que vivia de uma forma e ao ter um encontro com Deus, essa pessoa mudou. Você conhece? Eu conheço. Então, pessoas que viviam de um jeito, você fala, não é possível, é a mesma pessoa, é uma outra pessoa. Aí você vê a evidência do nascimento de novo, as atitudes dela. Às vezes ela tem a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo jeito de falar, mas internamente é um rio que aponta para o reino. Então Paulo fala, essa é a novidade de vida, uma nova pessoa. O procedimento do verso 6, que Paulo fala, da libertação do pecado, vai incluir essa mudança interna nossa. No verso 5 ele diz assim, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte mais não tem domínio sobre ele. Paulo dá algumas orientações assim para experimentar na prática a ideia de ignorar a natureza pecaminosa do velho homem, de uma pessoa que agora, além de ser uma nova pessoa, tem direito a uma vida eterna. O pecado dominava totalmente você, as suas escolhas eram controladas pelo pecado, as suas atitudes eram controladas pelo pecado, o velho homem era totalmente controlado pelo pecado, mas agora o cristão tem essa autoridade, tem um Espírito Santo dentro dele, que o clama, que o puxa, que o incentiva a não ser mais dominado pelo pecado. Entende que o Espírito Santo tem uma ação fundamental no cristão, a ponto de convencê-lo, a ponto de tentá-lo desinclinar para o mal, que você só consegue dizer não a uma tentação, dizer não ao pecado, mediante uma orientação do Espírito Santo que mora em ti. Mediante uma ideia de que o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, esse pecado você cometeu várias vezes e nem percebeu. Uma ideia de você está cometendo pecado, o Espírito Santo, um novo homem te abre os olhos e fala, isso que eu fazia, não devo fazer mais, um descortinar de pensamento, um descortinar de ideias, de que o pecado te dominava e você era escravo do pecado e você nem percebia. É uma ideia de pessoas que não têm o Espírito Santo, que estão no mundo, fazem as coisas e para elas estão certas, né? Até o ponto do Evangelho chegar nelas e Cristo mudar sua vida. Então, o caminho de Deus, Paulo deixa muito claro aqui, nesses versos, que o velho homem foi crucificado, morremos para Cristo. A ideia de Deus não é para matar o pecado. Presta atenção nisso. A ideia de Deus não é matar o pecado. A ideia de Deus é matar você. Essa é a ideia. Porque na cruz morremos com Cristo e também ressuscitamos com Cristo. E na cruz temos essa novidade de vida ao ressuscitar com Cristo. Como Cristo ressuscitou, a morte, o pecado não tem mais ação sobre ele. Assim, deve ser a nossa vida. Paulo indica que ao ressuscitar, ele vence a morte e, por consequência, o pecado. Porque a morte não tem mais poder sobre Cristo e a morte não tem mais poder sobre mim. É a ideia de, tipo assim, como que o pecado, como que algo que te incentiva a fazer uma coisa mal, vai atuar numa pessoa morta? Como que uma mente que maquina o mal, que pensa em fazer coisa errada, vai pensar se está morta? Paulo indica como o pecado como sendo um senhor, como sendo um rei, bruto, imperativo, audacioso, que tem você como um escravo. Paulo indica que o pecado é um senhor, é uma pessoa, um cara que deixa uma bola de ferro no seu pé
uma vassoura na sua mão, te põe em roupas sujas e manda você esfregar o chão. E sem tempo para parada, sem descanso. Paulo indica que o pecado é algo que te escraviza na sua mente, nos seus pensamentos, até no seu modo de agir. Só que aí Paulo fala assim, para você se livrar desse servo mau, você não tem que fugir, você tem que morrer. Como que um rei, uma pessoa, um dono de um escravo, vai dar ordem a um escravo morto? Não tem como. Um escravo morto não atende às demandas do seu patrão. Por isso que Deus tem que matar você. Porque um escravo morto não atende o que o seu dono pede. Pegaram a referência? A ideia? Não tem como você estar vivo, você está vivo, atende às demandas do pecado, porque é a sua natureza. Paulo vai falando no verso 6 ao 9, sabemos que aquele que morreu está liberto do pecado. Como que quem morre está liberto do pecado? Paulo está dizendo assim, para se livrar desse pecado aí, desse rei que te corrói, que te corrompe, tu tem que morrer. A ideia de Deus não é falar assim, foge desesperado, corre, aprende a lutar com o pecado. Faz um curso de karatê aí, luta com o pecado. Não, tu tem que morrer. É impossível, vou ser enfático. É impossível uma pessoa morta atender às demandas do seu patrão, que exige. Então, Paulo fala, você tem que morrer, porque assim como aconteceu com Cristo, ele morreu e venceu a morte, por consequência o pecado. Assim tem que ser você. Você tem que morrer e nascer uma nova pessoa. E seguindo o que Cristo fala, você tendo morto para o pecado, você não consegue ouvir o que o pecado pede. A demanda que o pecado te dá. Você não consegue, porque você está sendo uma novidade de vida. Tem uma história muito, muito interessante de Agostinho de Hipona. Agostinho, a gente já falou sobre ele, é um dos pais da fé. Diz que ele andava pela rua de Hipona e ia caminhando. Aí dizem que ele tinha uma vida muito promíscua. E ele andando, e uma mulher identificou ele. Falou assim, Agostinho, é você. E ele continua andando. Agostinho, vem aqui, Agostinho, vem aqui. Ele andando. Aí ela falou assim, sou eu. Falou o nome dela. Aí Agostinho olhando assim, fala, mas eu não sou o Agostinho. Tipo, ele é uma nova pessoa. Eu não sou Agostinho, eu era Agostinho, agora eu não sou Agostinho. Eu não se identificava. Para aquilo que ele fazia, Agostinho dizia, estou morto para aquilo. Agora é uma outra ideia. É uma outra pessoa. Então, a ideia de Paulo dá aqui é que nós temos que morrer para o pecado. Não tem outra solução, não tem outra escapatória de você vencer o pecado. Você tem que morrer para ele. Deixa eu voltar aqui no verso, nós estamos no verso 10. Verso 10. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. O versículo 11 aqui é muito interessante porque ele dá uma ideia de considerar morto. Por que Paulo usou essa ideia de considerar? Considerar é a ideia de você ter que saber que você está morto. Considerar, eu tenho que me considerar. Eu não tenho só que estar morto e não ter na mente, não fixar na mente. A ideia de considerar é de você ser informado de algo. O verbo aqui está a ideia assim, pessoal, eu estou informando vocês que vocês morreram para o pecado, ou têm que morrer para o pecado. Paulo usa esse considerar como a ideia de você tomar posse que você precisa fazer isso e fazê-lo. Considerar, se considere morto para o pecado. A orientação de Paulo para nós também no dia de hoje. Se considere morto para o pecado.
A ideia de quando vir aquela tentação de fazer aquilo de errado, você virar para você mesmo e dizer: para isso eu estou morto. Para isso eu não tenho ação. Para isso eu não sei como fazer. Para isso eu não sei como atuar. Porque eu estou morto para isso. Se considere. Paulo podia usar um outro verbo, uma outra ideia assim. Mas a tradução para o grego disse: considere, tenha em mente, fixe nisso. A pedagogia usa isso muito para pessoas atletas que desejam ser campeão. Os seus treinadores falam assim: você tem que se considerar campeão. Não basta treinar, não basta executar. Você tem que colocar na sua mente, no seu coração, que você vai ser campeão. E para muitos ajuda. Paulo está dando essa ideia de você tem que se considerar morto. Pense que esteja morto. Pense e esteja morto para o pecado, para o velho homem. Se considere, coloque na mente, fixe na mente. Se não consegue, busque ajuda. Mas se considere, irmãos, morto para as coisas erradas, morto para o pecado. Ele deixa claro: assim vós também consideráveis mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Você tem que considerar morto, mas também tem que se considerar vivo. Não basta apenas se considerar morto para o pecado e não ter ações de um novo nascido. Tem que colocar na mente que a partir de agora eu preciso ter ações que evidenciam que eu sou uma nova pessoa, que eu sou um novo ser. Paulo diz: o considerar é tanto para não fazer as coisas erradas, mas também para começar a ter atitude para fazer as coisas certas. Então, a ideia de considerar é uma ideia de você fixar na mente, bater na mente, até entrar, ter a postura, ter a atitude, o considerar. O verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em seus desejos. A ideia que Paulo fala aqui, que o pecado no corpo mortal é como um dominador, é como um câncer, é como uma fibrose, é como algo que vai corroendo, é como deixar um pouco de açúcar no chão e ver as formigas rodear e tomar. O pecado dá a ideia de ser algo que domina você aos poucos, sem você ter a noção de algo que você, ao perceber, já está fazendo. Não é algo claro que tem um letreiro apontando assim: ó, pecado, 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 não faça, não faça. É algo sutil, rastejante, sem muito efeito no começo, sem muita ideia de que não vai dar nada, não vai ter efeito colateral, não vai ter problema mais para frente. Paulo diz que o pecado em vosso corpo é mortal. É algo que corrói, que corrompe, que estraga, que fede, que fica em desuso, que você não consegue mais usar, que você não consegue mais tomar conta, que necrosa. Por isso a ideia de que você precisa morrer. A orientação de um rei dominador, que o pecado, ao entrar, ao tomar posse, ao se apossar de uma pessoa, ele já entra com o plano de destruir a sua área mais frágil. Se tem dificuldade com dinheiro, o pecado não vai soprar no seu ouvido uma crise de relacionamento. Ele vai focar na crise com o dinheiro. Eu tenho um problema de relacionamento, ele não vai entrar num problema de relacionamento. Ele vai focar em crise de financeiro. Ele vai entrar na crise de relacionamento. Então ele vai ocupar a sua área mais fraca. Ele já tem um plano para consumir sua mente e seu corpo. Paulo fala que isso é mortal, que você não deve obedecer aos seus desejos. A ideia de desejos é a ideia de começa algo na mente para depois você executar na mão. Começa algo aqui para depois executar. Tem aquela velha frase que todo pensamento
gera uma ação, e essa ação tem uma consequência, e tem uma intervenção ou espiritual ou maligna, depende do seu pensamento. Então, Paulo deixa claro que esse obedecer aos seus desejos é mortal. Ele no capítulo 13, no versículo 13 diz: e nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumento de injustiça ao pecado, mas apresentei-vos a Deus, o que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça de Deus. Paulo está dizendo aqui, você não use, agora que você entendeu que você é morto para o pecado, não use o que você usava para o seu antigo dono, para o seu novo nascimento. O tipo de coisas, os instrumentos, o seu corpo, os seus membros, o que você fazia para o antigo dono, não faça para o novo dono. Devo oferecer a Deus como instrumento de justiça. Agora você tem um novo dono, seu antigo dono, o pecado, como você está morto, não tem ação mais para você. Paulo está dizendo assim, isso que você usava para fazer o pecado, seus membros, a sua mente, você teve que usar também isso para o seu novo dono. Não basta somente você pensar que tem que é um novo nascido e não fazer. A tal de a fé sem obras é morta. A fé de se eu creio, eu tenho que fazer. É praticamente isso. Paulo então está dizendo que a ideia de você ter que se apresentar a Deus como os que são vivos dentre os mortos. No capítulo 13 aqui ele diz, e os vossos membros como um instrumento de justiça. Porque a morte para o pecado e o novo nascimento nos diz que eu tenho um novo dono, estou morto para aquilo, e as minhas atitudes, os meus membros, o meu corpo, a minha mente, tudo eu dedico ao meu novo dono. Tudo eu coloco à disposição para o novo homem usar, para o novo homem agir. Ele diz que com essa ideia é mais fácil ou é menos complicado que você venha a ressuscitar o antigo homem, mostrando atitudes do novo homem. Vamos dizer assim que o pecado, o antigo homem não morreu totalmente, mas a ideia de você considerar ele mais morto, ou não mexer tanto nele assim, vamos dizer assim, dá evidência que você está usando mais o novo homem. Eu vou usar o termo usando mais, mas não esse é o termo correto. Você está em prática do novo homem, você está em evidência, está no caminho do novo homem. Paulo fala assim como você morreu, você ressuscitou um novo homem, você tem a garantia de vitória sobre a morte e sobre o pecado. Ele diz que essas ideias é de você usar o seu corpo como instrumento disso. Não, eu tinha umas certas atitudes no velho homem e no novo homem agora não vou fazer, porque essa atitude aqui eu acho que talvez Deus não vai se agradar, não vou fazer isso. Se você passar pelo filtro da Bíblia, pela base da Bíblia, e isso for bem aos olhos de Deus, você deve usar. Se você passar pelo filtro da Bíblia e algumas atitudes que você deixou de fazer por desagradar a Deus, aí você deve parar de usar. Paulo está dizendo que você tem que usar totalmente o seu corpo, se entregar totalmente a esse novo servo, a Deus. Como você morreu para o pecado, você tem que usar totalmente, se entregue, se ofereça totalmente. A ideia que Paulo está dizendo assim é de você chegar tão perto de Deus, a ponto de Deus conseguir, com a mão dele, pegar você e usar você como ele quer. Você chegar a um ponto de, ó Deus, o meu corpo está aqui, minha mente está aqui, usa-me como quer. De não se entregar a Deus e ficar voltando. Vou me entregar a Deus um pouco, depois eu volto aqui. Não. Se entregue, se ofereça totalmente. Onde Deus possa pegá-lo, Deus consiga alcançá-lo, sacudir o que está ruim e usá-lo totalmente. A ideia de Paulo está dizendo mais ou menos uma analogia assim. Não vá e volte.
não oscile. Quem nasce de novo não oscila. Pelo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Acontece que Paulo diz que não de vir à igreja aos domingos só, traduzindo para os dias de hoje, tá, irmãos? Não basta. Paulo está dizendo que você repostar posts bonitos nas redes sociais não basta. Bem provável que se o seu culto a Cristo, a sua chegada a Cristo, uma vez por semana, no domingo de manhã, é bem provável que você não morreu para o pecado. Você só está na UTI. Você ainda tem uma inclinação grande para o pecado. Lembrando, irmãos, que o pecado no cristão é um acidente, não é algo deliberado. Quero deixar claro. Não quero deixar evidência aqui. A partir do momento que você virou cristão, você não vai pecar mais. Não. Acontece, é um acidente. E é bem provável que pecamos todos os dias. Mas no cristão tem na consciência, como eu falei antes, do Espírito Santo, que te abre os olhos e fala, ó, isso é coisa errada. Peça perdão e recomece. Então, no versículo 14, Paulo deixa claro que, porque você morreu, o pecado não terá domínio sobre vós. As suas ações não vão ser dominadas pelo pecado, porque não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. A ideia de, tipo assim, a lei mosaica, ela expõe o pecado para você, é um espelho. Ela mostra o quanto o homem é ruim. A lei é certa, só que ela foi dada a pessoas pecadoras como nós. Mas a graça te salva disso. Algo que é gratuito e merecido. O sacrifício de Deus te salva disso. O sacrifício de Deus te mostra que você é filho. Põe um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé e uma capa. E te beija e fala, agora você é filho. Algo gratuito. No verso 5. Pois, por quê? Ou pois que, como fala na minha Bíblia. Pecaremos porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Mais uma vez, Paulo faz uma pergunta retórica para a língua portuguesa. Viver debaixo da lei da revelação escrita, indicava uma conduta cerimonial, civil e moral naqueles tempos. Então a lei ela dava orientações de como deve ser uma cerimônia, de como deve ser a pessoa agir moralmente e uma lei civil. Não matar, não roubar, não adulterará. Então a lei tinha esses 3 aspectos. Uma indicação de como as pessoas devem agir em atos cerimoniais, morais, de si para o próximo, e civil em sociedade. Por intuição, as pessoas que não tiveram acesso à lei, por exemplo, as pessoas que não eram judeus, vamos dizer assim, que eram mais afastadas, que nunca tiveram acesso à lei mosaica, a Bíblia diz que elas têm por dentro uma intuição do que é o certo e o que é errado. Se você vê assim, vamos usar o nosso país, tribos indígenas que não têm acesso a tanta informação. Se você for até eles, ele tem o que é certo e o que é errado. E ninguém nunca deu um livro para eles de moralidade. Eles têm a religião deles, eles têm lá a conduta deles. Eles sabem o que é o certo e o que é errado. Como isso, Lucas? Está implantado dentro do ser humano, dentro da criação, por intuição, o que é o certo e o que é errado. Então Paulo está falando assim, você não precisa decorar a lei para você saber o que é o certo e o que é errado. Tem dentro de você uma moralidade, tem dentro de você ali uma configuração, uma linha de código que você sabe o que é o certo e o que é errado. Infelizmente essa linha de código vai dar yes para o que é mal, para o que é pecado. O Espírito Santo vem para poder ajudar isso em você. Todos nós temos, mesmo que nunca ouviu falar de Jesus,
mesmo que nunca ouviu falar do Evangelho, tem dentro de si o que é o certo e o que é errado. A pessoa mais, vamos dizer assim, a mais procurada no mundo, o terrorista mais vil, ele tem o que é o certo e o que é errado dentro dele. E às vezes até faz o que é certo. Talvez ele é vil assim porque ele acha que aquilo é o certo. Ele está focado nisso porque para ele é o certo. Então, dentro de nós, Paulo está dizendo que dentro de nós tem uma configuraçãozinha, tem uma intuição de o que é o certo e o que é errado, mesmo você não sabendo o Evangelho. E debaixo da graça, essa configuraçãozinha aí é meio que mostrada ou deixada numa tela branca do o procedimento correto de você viver, o procedimento correto de você levar a sua vida. E a graça traz essa ideia de filho, de algo perdoado, de algo que, eu não merecia isso, mas Cristo fez por mim. Isso, ao você ler o Evangelho, irmãos, é a melhor sensação de você ter. De você não merecer uma coisa e receber. É como todo mundo usa isso de exemplo, mas é aquele presente que você foi uma pessoa muito mal o ano inteiro e a criança ganha do mesmo jeito. Sem merecer, você recebeu. Então, Deus faz essa ideia de dentro de você tem ali uma configuraçãozinha do que é o certo e o que é errado. A graça vem trazer, a lei mostra isso, que o homem é errado. E a graça mostra que você é filho de Deus. Você entendendo isso. Algo que você não merecia e você recebeu. A partir do momento que você entende do que foi a justificação pela fé, o que Cristo fez por nós. No verso 16, ele cita uma regra. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedeceres, servos sois daquele a quem obedece, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ele cita um princípio, para a gente poder entender isso aqui. Se você ler assim, a primeiro dá uma confundida, mas para a gente poder entender esse versículo, a gente precisa entender uma regra do princípio da escravidão naquele tempo. Naquele tempo, os historiadores dizem que 1/3 de Corinto era escravo. 1/3 das pessoas era escravo. Então, as pessoas tinham alguns tipos de escravo. Tinha o escravo que era um remanescente da guerra, que ficou. Tinha também um escravo que ele era uma pessoa muito pobre. Então, ele, em vez de preferir ficar na rua pedindo comida, ele voluntariamente se tornava escravo de alguém. Recebia um salário, dava para comer, recebia um teto para dormir, né? Então, ela preferia ser escravo de alguém, receber um salário, receber comida, do que ficar na rua pedindo comida, passando fome, passando frio. Então, tinha esses escravos voluntários e tinha também os filhos dos escravos. A pessoa fica muito tempo numa família e aquele escravo teve uma geração, teve filho e foi passando de geração em geração, aquela família, os filhos viraram escravos. Tem até a ideia de escravos ser tão achegados a seus donos que viraram membros da família. Tem até uma lei mosaica que diz que quando o patrão liberava o escravo, ele tinha que ir à porta da casa, com uma chave de fenda ali, furar a orelha do escravo, né? Aí indicativa que o escravo estava livre, mas alguns escravos, por gostar do patrão, permanecia na casa, permanecia dentro lá, sendo como escravo. Mas tem essas duas ideias. Então, era uma população que 1/3 era escravo, por voluntário ou por remanescente de alguma guerra, ou por pagar alguma dívida. Não, eu tenho uma dívida muito grande, então eu vou ser escravo, eu vou trabalhar aqui até pagar a minha dívida e aí sim ficar livre. Então, Paulo está dizendo aqui que antigamente o escravo era escravo de alguém e ela tinha que pertencer totalmente ao seu dono. Então, ela não tinha tempo livre para servir ao outro dono. Não tinha, ela pertencia totalmente. Então, hoje em dia você pode trabalhar para uma empresa, sair e trabalhar para uma outra empresa.
Antigamente não, você era escravo daquilo, então você não tinha tempo, você não tinha, às vezes, força para ser de outra pessoa, ser de outro dono. Então você tinha que ser totalmente, você era totalmente escravo de um único dono. Paulo quer dizer que se você se oferecer ao pecado como seu patrão, ele vai exigir isso de você. Você não vai ter tempo para servir a Deus. Verso 16, trazendo em miúdos assim, deixando claro, Paulo está dizendo isso. Não sabeis que vós apresentes como servos para obedecer? Servos sois daqueles a quem obedece, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, você sendo o escravo do pecado, tendo o pecado como seu dono, Paulo está dizendo assim, você não vai ter tempo de servir a outro Deus, de servir a outro dono. Não vai ter tempo, porque o pecado vai exigir tudo de você, cara. Vai tomar tudo de você. E Paulo enfatiza que, da mesma forma que você é escravo do pecado, vai tomar todo o seu tempo, a mesma coisa que você se oferece a Deus, você não tem tempo de servir ao pecado. Você não tem tempo de pensar nas coisas que te levam a se afastar de Deus. Paulo enfatiza que essa entrega é uma entrega voluntária. E ele deixa claro aqui, faz o contraponto, no capítulo 16, de que seja para do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, se a obediência é para a justiça, logo eu entendo que o pecado para a morte é a desobediência. Da obediência para a justiça, o pecado para a morte, eu entendo que seria o contrário. Seja, a desobediência. Então, logo, a desobediência, presta atenção nisso, logo, a desobediência é a essência do pecado. Logo, a desobediência é a essência do pecado. Agora você vai falar comigo assim, ó. Vixe. Vixe. É a desobediência do pecado. Então, Paulo deixa claro, quando você é escravo do pecado, você não tem tempo para adorar a Deus. E quando você se oferece a Deus, você também não tem tempo de orar para o pecado. E quando você obedece a Deus, você é uma pessoa que está conduzindo para ser obediente à justiça. E o contrário, você está seguindo a desobediência. Vou falar de novo, logo, a desobediência é a origem, é a essência do pecado. Logo, uma pessoa que peca deliberadamente é uma pessoa que vive em desobediência, seja com Cristo, seja com a sociedade, seja com ela mesma. No verso 17, Paulo faz um agradecimento aqui, começa com um agradecimento e diz assim, ó, mas, graças a Deus, que fosse servos do pecado, mas obedecesse de coração a forma de doutrina da qual fostes entregues. Paulo está dizendo o que aqui, para a gente entender? Que a doutrina de se entregar, se oferecer a Deus, é uma forma, é uma moldura. Logo, quando você começa a viver um novo homem, começa a viver uma vida de obediência, de justiça, você vai precisar entrar numa forma. E normalmente, quando você entra numa forma, sobra muita coisa. E isso que sobra, Deus tem que arrancar. O Evangelho foi entregue a você. Esse entregue, irmãos, é o mesmo verbo que Paulo usa em Romanos 1:24, quando ele diz que as pessoas foram entregues aos seus pensamentos, às suas vontades. É o mesmo verbo, foi entregue. Paulo está dizendo assim, ó, irmãos, foi entregue a você um evangelho que vai te dar uma forma de você ter uma conduta para o céu. Para mim está muito claro. Obedecesse de coração
a forma de doutrina a qual fostes entregues. Deus mostrou o Evangelho às pessoas, essas pessoas quiseram ser ensinadas. Paulo diz que obedecesses de coração. Essas pessoas, ao Paulo pregar o Evangelho, a Cristo ter um encontro com essas pessoas quiseram ser ensinadas. Ardeu no coração delas que isso é uma conduta certa. Funciona como um encaixe de doutrina no seu coração, uma forma que o seu coração entra, que molda o seu coração, a partir do momento que você ouve e você muda a sua conduta a partir dessa nova forma que envolve uma capa, vamos dizer assim, uma capa para o seu coração. E o que não couber nessa capa vai ter que ser cortado. Então Paulo está dizendo que esse evangelho dado a nós é uma forma, uma moldura, é uma impressão, é algo que crava no seu coração, é algo que não tem como você escutar isso e de coração aberto não aceitar, não se entregar. Eu disse que é o mesmo verbo que Paulo disse em Romanos 1:24, Romanos 1:26 também, e Romanos 1:28, Paulo fala que as pessoas que ouvem isso e se entregam de coração, o Evangelho forma essa forma, é uma doutrina de modulação, de troca de pensamento, de troca de atitudes, que molda você. Não é uma doutrina que te ajusta, não. Ela te molda, ela te troca. Paulo deixa claro isso. Então, Deus um dia entregou o Evangelho a nós. E esse Evangelho moldou no nosso coração. É um ato divino. Essa forma, ela molda para que podemos agora obedecer e de coração voluntário. Isso indica o que, irmãos? Eu até anotei aqui. Isso indica que Deus, ao lermos esse Evangelho, essa forma, indica que Deus, Ele opera a nós, tanto o querer quanto o realizar. As coisas andam juntas. Indica o quê? Que quando as coisas ficaram feias, não busque forças em você, mas nesse Evangelho que molda o seu coração. Ao ser tentado, nós que somos servos de justiça, não atendemos mais às demandas do pecado, porque estamos mortos para ele. Como eu disse antes, não tem como um rei dar ordens a um servo morto. O Filho de Deus peca, mas não volta ao pecado. Reconhece a graça, permite que isso o domine e volta ao arrependimento. Uma outra coisa que fica evidente: quando o pecado parece uma coisa pequena e irrelevante, tome cuidado. Outra coisa que eu quero gravar: nunca o pecado é irrelevante. Nunca o pecado é irrelevante. É algo tão fedido ao nariz de Deus que ele teve que matar o filho dele para poder exterminar. Nunca o pecado é irrelevante. Quando você achar que é algo muito... Não, isso aí não é nada, né? É uma raposinha, uma coisinha de nada. Tome muito cuidado. Nunca é irrelevante. Sempre tem um fundo que vai te levar à perdição. Então, Paulo deixa claro essas ideias aqui no capítulo 17. É uma forma. Ele completa no 18. E tendo sido libertos do pecado, tornar-se servo da justiça. Tornar-se servo da justiça tem essas ideias que nós demos aqui. O querer e o realizar é de Deus. Andam juntos. Não busque forças em você mesmo. O Filho de Deus peca, mas volta e se arrepende. E todo pecado é irrelevante. Não tem algo que não é irrelevante. No 19 ele diz assim... Estou vendo aqui se vai dar tempo de eu falar tudo. Acho que dá. No verso 19 diz assim: eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne.
Pois assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. O verso 19 está dizendo assim que apresenta a ideia de colocar diante de uma pessoa, e o Paulo já começa pedindo desculpa. Me desculpa usar esse exemplo, pessoal. Paulo está dizendo assim, eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da vossa fraqueza. Paulo está dizendo assim, eu não queria usar esse exemplo, mas vou ter que usar para deixar claro para vocês. Ele começa dizendo ele pede desculpa para fazer essa comparação. Para resumir, o 19 ele diz assim: sirva a Deus com a mesma intensidade que você servia ao pecado. Deixando claro. Uma analogia que vivemos na nossa vida. A mesma intensidade que tu fazia as coisas erradas, faz as coisas certas agora. Mas Paulo já começa o versículo pedindo desculpa. Desculpa por usar esse exemplo. Desculpa, mas é um exemplo, ele diz até assim, por causa da fraqueza da vossa carne. Desculpa usar esse exemplo, mas eu tenho que usar esse exemplo. Usa a mesma intensidade que você fazia no pecado para fazer as coisas certas agora. O 19. Vou correr aqui. O 20. Porque não erreis servos do pecado, estais livres da justiça. Antes, como a gente era escravo do pecado, não podia ser servo de Deus. Ou seja, você era integralmente do pecado. Agora você é integralmente de Deus. Você está livre, Paulo está dizendo assim, estais livres da justiça. Ou seja, antigamente, quando você pecava deliberadamente, você não tinha olhos para a justiça. Você não via beleza na justiça, você não via doçura na justiça. Agora, como você é servo de Cristo, você vê isso mais claro. Porque agora você é totalmente entregue a Cristo. No 21, ele nos faz uma pergunta, nos leva a refletir. Em que frutos tínhamos então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Paulo faz a gente refletir numa coisa, e eu quero que você reflita comigo. Antes do Evangelho, quais os resultados que você escolheram na vida? Essa é a pergunta que Paulo faz no 21. Qual o fruto que você colheu quando você não conhecia Cristo? O que é que você colheu? Quais são os resultados do fruto? O resultado da sua vida sem Cristo. Irmãos, Romanos 24, Paulo vai falar que as pessoas sem Cristo era uma vida de imundície, uma vida de vontade do coração. Ele fala também no 1:26 que pessoas fazem uma relação contrária do que é o natural. E do 1 ao 29 ele dá uma lista, eu vou ler aqui rapidinho. Ele diz que as pessoas que não conheciam Deus, o fruto delas era isso. As pessoas estavam cheias de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheias de inveja, assassinos, contendas, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventadores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis aos pactos, sem afeição natural, impecáveis e sem piedade. Essa é a vida das pessoas, é o fruto das pessoas que não conheceram a Cristo. Paulo escreve também o sentimento dessas pessoas. Ele diz em Efésios 4:17, qual que é o sentimento dessas pessoas que fazem isso. Ele diz assim, e portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento escuro, separados da vida, pela ignorância que há neles, pela cegueira no vosso coração. Paulo fala aqui, então, no 21, que essas coisas te envergonham. Você tem que lembrar dessas coisas e sentir vergonha. Está claro aqui, ó. E que os frutos que tinham antes das coisas que agora vos envergonhais.
o fruto das pessoas que não fazem o que Cristo manda é vergonha. Ele continua no 22. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tomado servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto da pessoa que serve a Cristo agora é a santificação, é a busca pela santificação. E ele termina no verso 23, que é um dos mais conhecidos de todos aqui, que muitos usam, mas ele diz isso completando o 22. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Agora uma dúvida, ou uma coisa que fica clara nesse último versículo. Por que Paulo usa que o salário do pecado é a morte, mas ele não usa que o salário de Deus é a vida eterna? O salário do pecado é a morte. Aí ele põe uma vírgula e usa o mas. Conjunção adversativa. Irmãos, nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Esse mas que Paulo usa aqui, que tem na Bíblia, é incrível, porque ele faz um oposto das coisas que eram com as coisas que vão ser agora. Mas, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Por que Paulo fala que para o pecado é o salário, mas para a vida eterna é um dom? Fica claro. Porque, isso, exatamente, porque para o salário você tem que ter um patrão, e para receber um salário você tem que ter mérito, você tem que trabalhar. O pecado é um patrão muito vil, ele não atrasa um dia o seu pagamento. O salário do pecado é a morte. Então, quem pecou, logo o salário vai ser a morte. Só que salário tem relação a você fazer uma coisa e receber. Nós trabalhamos na nossa empresa, trabalhamos, temos o mérito, temos que receber o salário. O salário é um mérito seu. Você tem que receber aquilo que você fez. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Por que não é o salário de Deus a vida eterna? Porque a vida eterna não é algo que merecemos, é de graça. Ficou claro porque que Paulo não usa o salário como dom? Porque o salário do pecado é a morte. Você pecou, logo você tem que receber a morte. Mas Deus vê que para você a vida eterna é um dom que Ele te dá gratuito. Basta somente ter a fé, basta somente acreditar no que Cristo fez. Então, Paulo é muito inteligente, ele deixa claro, para o salário sim, é o que você merece, é a morte. Mas para Deus, para a vida eterna não, é um dom. É algo que Deus te dá. Irmão, se você pensar um pouco na sua casa sobre isso, é algo de tu sentar e chorar. De tão incrível que é. O salário de pecar é morrer. Mas para Deus não tem mérito, é dom. Tu recebe de graça, basta crer. Paulo deixa claro, o antigo patrão toma você 100% e te leva à morte. Mas para se livrar desse patrão, você tem que morrer. E ao morrer ao pecado, ele te dá a vida eterna de graça. Paulo conclui o capítulo 6 dizendo assim, a vida eterna é dom e é de graça. Para resumir, tem que morrer. Como eu disse antes, para você não voltar ao pecado, você tem que estar morto. Uma pessoa morta não atende às demandas do patrão antigo. Um novo homem, sim. Você vai ter 100% para Deus e vai atender às demandas, porque você vai ter esse dom da vida eterna. Para mim, o entendimento desse capítulo 20, do versículo 23 aqui, é incrível de nós darmos graças a Deus e agradecer todo dia por esse dom, por ser algo de graça. Só você pensar, você vai morar para sempre com Deus, ruas de ouro, rios de água viva, pegar a fruta do cacho, do pé, viver com pessoas numa sociedade perfeita, numa utopia,
E isso foi dado de graça, só você acreditar no que Cristo fez. Esse tal do absurdo da graça que Paulo fala, é um absurdo, é um escândalo. Pessoas pecadoras têm acesso ao céu. Como que Paulo fala no capítulo 6? Você tem que morrer para o pecado. Ficou claro, irmãos? Então é isso. Resumindo o capítulo 6, para se livrar do pecado, só a morte, só morrendo. Amém? Bom, sessão de perguntas iniciadas. Menos para a Tânia, por favor. Ô Lucas, como você falou de uma forma sutil, né, de que às vezes as coisas chegam, acontecem, né, e na linha do contexto ali do Romanos 6, tem um ponto importante para a gente, só para fixar sobre o assunto, com relação a hoje em dia, muito se fala assim em ser feliz. Eu vou fazer tal coisa, porque o que importa para mim é a felicidade. E às vezes o viver ou ser feliz nesse mundo, às vezes requer você ir no contraponto daquilo que foi descrito, e dando vazão ao velho homem, né? Aí eu queria que você só salientasse esse ponto, que lembrar, né, que às vezes tem coisas que do cotidiano, eles são totalmente diferentes com aquilo que a Bíblia nos ensina. Assim, para nós, ter o entendimento de que somos novos nascimentos, novas pessoas, é claro que a conduta da sociedade vai nos impor um modo de pensamento. E invariavelmente vai ser contra o que a Bíblia diz, invariavelmente vai ser contra o que as pessoas fazem. É contramão do sistema, contramão de pensamentos, contramão de ideias. E isso não é que você está contra o sistema, contra o mundo, que você está errado. Não. A ideia de conduta para nós tem que ser a Bíblia, tem que ser o que a Bíblia diz, tem que ser o que a Bíblia fala. Então, essa felicidade que o mundo traz nos moldes da sociedade é uma felicidade temporária, passageira. Acabou a noite, acabou a felicidade. Acabou o que você estava fazendo, acabou a felicidade. Só que o que a Bíblia diz, que essa felicidade que você tem, viver segundo o filtro da Bíblia, é algo constante. É uma felicidade constante. É um ato constante de viver para a glória de Deus. Então, esse novo homem, normalmente, você vai encontrar muita dificuldade de viver na sociedade agora, muita dificuldade de se adequar ao que as pessoas fazem, muita dificuldade a ter o mesmo pensamento, a mesma turma, mas você tem que pensar, se está acontecendo isso, se está difícil, provavelmente eu estou no caminho certo. Provavelmente eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Porque, invariavelmente, as pessoas que serviram a Deus assim, perderam alguns amigos, até família, mas ganharam a vida eterna, que é o mais importante. Então, você vai bater de frente muitas vezes com sistemas, com os pensamentos, com ideias. Mas para Paulo, na teologia de Paulo, na teologia do Novo Testamento, isso é indicativa que você está indo na contramão do mundo. Isso é indicativa de que o filtro da Bíblia está passando para você e está te limpando. Repito, irmãos, pode acontecer de você perder amigos, perder pessoas que você estava próximo. Mas talvez isso seja o livrarmos do mal que tanto oramos, né? Amém? Bom dia. É sobre o pecado. O pecado, ele tem peso, tem medida? Por exemplo, eu acho um absurdo tirar a vida de alguém ou maltratar uma criança. Esse seria um pecadão ou um pecadinho, assim, entre aspas, eu falo mal do meu irmão, eu não obedeço meu pai e minha mãe. Tem peso o pecado? Então, peso não tem, mas tem consequências diferentes. Entendeu? Que é o que mais importa, porque o pecado em si, você pecou, aconteceu, mas e a consequência? É claro que na Bíblia fala que tem classes de torturas no inferno, tem classes de torturas, então eu indico que pessoas mais indicativas ao mal, com o coração mais indicativas a fazer a coisa errada, vão ter classes no inferno, mas a ideia de,
eu falei uma mentira e eu assassinei alguém, aos olhos de Deus é errado da mesma forma. Mas a consequência de você falar uma mentira é diferente de uma consequência de você matar alguém. Então, na Bíblia, a ideia de pecado é a mesma, é errado da mesma forma. Mas as consequências são diferentes. Ou seja, se você mentiu, você vai enganar alguém, terminar um relacionamento. Mas se você matou alguém, você pode ser preso. Você vai responder à quebra de lei. Então a ideia de pecado, todos os pecados são, aos olhos de Deus, são maus. Mas a consequência deles aí que é o peso, né? Então o peso fica mais na ideia da consequência do seu pecado do que o tipo de pecado. Ficou claro? Bom dia, Lucas. E é que eu estava pensando assim, no caso, que talvez não foi comentado. É só para abrir um parênteses aí. E no caso do vício, como pecado, quando a pessoa aceitou a Cristo, a pessoa se batizou, a pessoa mostra que está, assim, aparentemente ela se torna um servo de Deus, porém, talvez, não por acidente, deixou de ser acidente, o vício continua. Aí, no caso, como ficaria essa parte na questão da pessoa não ver isso mais como um acidente? Houve um costume, e isso não é falado, isso não é discipulado, às vezes nem é oculto. Um exemplo até bobo, o vício de cigarro, no caso. Como seria isso? Bom, Cláudio, eu vejo isso como o vício é algo que impregna, certo? E muitos vícios são difíceis de ser arrancados da vida da pessoa porque dá liberalidade, você dá portas para o diabo agir sobre você. Qual que é a ideia? Tanto o vício quanto algum outro pecado, mais assim que é comum que agimos, não vai sair da nossa vida de uma hora para outra. Tem que ser algo diariamente combatido, diariamente confrontado. A ideia do vício é como se fosse a ideia do arrependimento. Qual que é a ideia do arrependimento? Quando uma pessoa se arrepende, ela não para de fazer aquilo, certo? Eu me arrependi de mentir. Eu era um mentiroso, então eu me arrependi de mentir. Qual que é a ideia? Se eu me arrependi, eu não tenho que parar de mentir. Eu tenho que fazer o quê? O ao contrário. O arrependimento é meia volta. Eu tenho que começar a fazer, falar a verdade. Entendeu? Quando uma pessoa é viciada em algo, quando ela para, qual que é o contrário desse vício? Ela tem que fazer o contrário. Então é algo que é trabalhado diariamente, o que Paulo diz que é um desenvolver a vossa salvação, é algo que você tem que desenvolver no dia a dia e começar a fazer ao contrário. Se você só parar de fumar e continuar frequentando lugares que vendem cigarro, você vai voltar ao desejo. Então você tem que parar e fazer o contrário. Eu acredito que a quebra do vício seja essa ideia de arrependimento. Você tem que parar de fazer o que você faz e começar a fazer o contrário. Porque se você parar de fazer e não fazer o contrário, o vício está aqui do seu lado te olhando. Você tem que virar as costas para ele e começar a fazer o contrário. Ou seja, eu tenho um problema de tratar mal as pessoas. Qual que é a ideia? O meu vício é tratar mal as pessoas. Se eu me arrependi, se eu quero parar, eu não tenho que só parar de tratar mal as pessoas. O que eu tenho que fazer? Começar a tratar bem. Tenho que fazer o contrário. Essa é a indicativa. E isso é diariamente, uma luta diária. É muito difícil. Essa ideia de vício é uma luta contra você diariamente. Eu indico procurar um irmão confiável, pedir uma ajuda de oração, entendeu? Um irmão que você conhece, alguém que você tem mais intimidade. Me ajuda em oração, jejum, pactos e busca de santidade urgente, porque essa casta de demônio que impregna em você é muito em busca de santidade. É algo que tem que ser diariamente. Senão, como eu falei, se você só parar de fazer o seu vício e não fazer ao contrário, logo tu volta. Entendeu? Não sei se ficou claro. Também. Mais alguém?
Dou-lhe uma? Não? Então, amém. Então vamos orar para encerrar. Peço desculpa ao pastor que estendi um pouco, pastor. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelo seu amor, pela sua graça, Senhor Jesus, pelo que foi dito aqui. Que possamos, Senhor Jesus, impregnar nosso coração, escreve na tábua nosso coração o que foi dito, que possamos ter aplicações práticas no dia a dia, Senhor. Que possamos agora dar um culto racional a Ti, Pai. O Senhor é o único bem-vindo aqui, Senhor, onde tem um trono para Ti, Senhor. Que possamos Te adorar, que possamos louvar a Ti. Que possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Agradeço pelas pessoas que vieram, que se disporam. Dá a eles uma bênção especial, Senhor Jesus. Muda o nosso coração, nosso modo de pensar. Que possamos morrer para o pecado e ser entregues a Ti. Obrigado pelo seu amor eterno. Amém. Obrigado, irmão.